A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui para mais uma aula na Escola Dominical. Bem, antes de começar essa aula, gostaria de pedir para você fazer algumas coisinhas. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, se inscreva no meu canal, coloca um joinha lá, né? Coloca lá legal, gostei, faça um comentário, diz alguma coisa, contribua aí, né, para que a aula seja mais proveitosa e tenha a participação de todos. Se você estiver aí na minha página do Facebook, né, curta a página, compartilhe, né, esse vídeo, compartilhe o slide, né, avisa para as pessoas aí do slide. Essa aula será uma aula com slide e quem me acompanha já sabe que o slide está aí para download. Quem não me acompanha ainda está vendo pela primeira vez, né, fique sabendo que esse slide que eu dou aula aqui está disponível para download. Você pode baixar, usar na sua igreja, modificar. Né, está sendo uma bênção aí nas escolas dominicais do Brasil inteiro. Então, eu conto com a sua participação nesse projeto, que você possa me ajudar, né, que esse projeto possa crescer. Eu estou aí preparando alguns cursos, os cursos que vão ajudar muitos irmãos. Né? O próximo curso que eu estou preparando é um curso sobre oração. Então, a gente vai falar sobre oração daqui a uns tempos, né, e eu gostaria aí de já, né, ir alertando você sobre esse curso, né, porque a gente não tem tempo para orar. A gente não consegue organizar o nosso tempo, é uma correria muito grande e a gente acaba passando o dia inteiro e não tem tempo para Deus. Né? E também a gente não sabe orar. Muitas vezes a gente dobra o joelho, ora 5 minutos e acaba as palavras. Então eu gostaria de deixar aí já avisado que vai chegar esse curso. Daqui para o final do mês esse curso estará pronto, né, para que nós possamos aprender mais sobre oração. Bem, vamos para a aula. Essa aula de lição número 12, né, a lição que já está encerrando aí, essa revista maravilhosa que a gente aprendeu aí sobre evangelismo e evangelização, como evangelizar na prática, e eu acredito que essa lição tem despertado muitas pessoas para pregar o evangelho. E a gente está vendo aqui, né, que o título dessa lição é A Evangelização Real na Era Digital. É justamente o que a gente está fazendo, né? Ou seja, eu estou falando aqui para você, né, através de um computador, né? Não tem ninguém na minha frente, estou falando com a câmera aqui na webcam do computador, né, usando o slide que está no meu computador, e você está no seu computador, no seu celular ou no seu tablet me assistindo. Então você está aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, uma palavra real, né, mas em um meio digital. Então a palavra é a mesma, só o meio de comunicação é que muda. Então a gente está aí aproveitando os benefícios da internet para levar a palavra de Deus a todos os professores e alunos de escola dominical do Brasil inteiro que querem aprender mais da palavra de Deus e se capacitar. Vamos lá. O texto áureo diz o seguinte: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Abacuque 2:2. Então a palavra de Deus falando aqui, né, Deus falando para Abacuque, que era para ele tornar a palavra, né, bem legível, né, de forma que todos pudessem entender, inclusive aquele passa correndo. Então essa palavra, eu acredito que esse versículo foi bem escolhido, porque hoje o mundo é uma correria, todo mundo está com pressa. A gente liga o computador demora a iniciar, a gente já fica com raiva, a gente clica numa página para abrir, se a página demorar a carregar, a gente já fecha e vai para outra, porque a gente tem pressa. O mundo hoje quer tudo, todo mundo quer rápido. Né? Então a palavra de Deus, ela tem que estar ali nesse meio e tem que ser legível até aquele que passa depressa. A gente vai ver isso mais detalhado mais na frente. Verdade prática. Na era da informação instantânea, somente o Evangelho é eterno para dar esperança à humanidade. Então, a gente tem aqui, né, o que eu já falei, informação instantânea, coisa rápida. Né? Então, a gente precisa do Evangelho para dar esperança para essa humanidade, né, de todas as formas. Todas as formas. A leitura bíblica em classe se encontra em Tito 2, de 11 a 15, né, que aí fala o seguinte: eu não costumo fazer a leitura, mas eu vou fazer dessa vez. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sobre, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo, seu especial zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Então aqui a gente está vendo uma passagem que Paulo fala para Tito,
né, para ele pregar o Evangelho, falar o Evangelho, né, com toda a autoridade. Isso vale para nós. Hoje, no mundo digital, a gente pode sim pregar o Evangelho com autoridade e ganhar almas para o reino de Deus através da mensagem aqui pregada pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp, não importa o meio, mas que ela seja pregada. Introdução. Vamos lá para a introdução da nossa lição. Diz o seguinte: o conhecimento produzido no último século é superior a tudo que foi escrito, descoberto ou inventado anteriormente. Ou seja, os últimos 100 anos teve muito mais conhecimento produzido e escrito e distribuído do que os últimos 6.000 anos, vamos colocar assim, 6.000 anos. Então, 100 anos é mais do que 6.000 anos, em termos de conhecimento. E se a pessoa não tiver a cabeça no lugar, ela é doida, né? Tem tanto conhecimento que tem. Tem conhecimento demais. Se a pessoa querer ler tudo que aparece, se a pessoa for estudar tudo que tem para estudar, não tem como, é impossível, praticamente impossível. Então, a pessoa quer todos os dias o número de artigos publicados, científicos, livros e tudo mais. É uma quantidade imensa, estrondosa. E esse conhecimento, ele vem a pergunta, né? Ele ajuda ou ele atrapalha na pregação do Evangelho? A tecnologia que nós temos hoje. Hoje não só temos a grande quantidade de informação, como nós temos facilidade de acesso a essa informação. Está aqui na internet, eu simplesmente sento, né, digito aqui, nesse exato momento eu estou dentro da igreja, não tem internet aqui. Eu peguei o meu celular, roteei, né, e entrei na internet. Finalizei algumas coisas aqui do slide, usando a internet, entrei na Bíblia online, né, ou seja, a tecnologia está de fácil acesso. Eu esqueci de trazer minha Bíblia, mas tem a Bíblia online, tem a Bíblia no celular. Então, a Bíblia está acessível a nós o tempo todo. Por um lado, a gente tem muita coisa boa, né, na internet, mas por outro lado tem muita coisa que não presta. Então, a gente tem que ver aí, né, será que ajuda ou atrapalha, né? Assim, por um lado, a gente tem as distrações das novas tecnologias. Por exemplo, eu vou estudar para pregar uma palavra. Eu vou para o computador preparar minha palavra no computador. Só que, de repente, chega uma notificaçãozinha do e-mail, de repente o WhatsApp vibra, né? E ali, opa, tem uma mensagem no WhatsApp, de repente alguém me liga, e aí eu vejo algum site interessante. De repente, passou 1, 2 horas e eu estou lendo uma notícia sobre o presidente do Brasil que sofreu impeachment, no lugar de eu estar preparando minha mensagem. Ou seja, temos muitas distrações. Quem prega o Evangelho e usa o computador para preparar a mensagem sabe disso. Né? Sem falar que hoje a questão da tecnologia, da facilidade do acesso, as pessoas passam horas e horas, né, vendo Facebook, vendo WhatsApp. Ou seja, o cara perde 2 horas do dia lá no Facebook e aí depois, quando chega na igreja, o pastor prega dizendo que a gente tem que ler a palavra, ele fala que não tem tempo. Mas pastor, meu dia é corrido, eu não tenho tempo de ler a palavra de Deus, eu não tenho tempo de orar, mas é porque passa, né, horas e horas em coisas que não convém. Não é que não convém, mas é que não acrescenta nada. Então não tem problema, não é pecado ficar no Facebook, não é pecado entrar no WhatsApp, não tem problema ficar no YouTube, tudo bem. Isso aí, né, você pode fazer à vontade. Só que, né, são coisas que não acrescentam em nada na sua vida. Isso são coisas circunstanciais, são coisas que estão roubando o seu tempo. No lugar de você estar orando e lendo a Bíblia, você está mexendo na internet. Então, isso ou seja, você está perdendo tempo. Perdendo tempo, é um tempo que não volta, acabou. Você passou 2 horas ali, não volta mais. Então você já tem que trabalhar, já tem que cuidar da família, cuidar dos filhos, tem que fazer um monte de coisa e acabou, não tem mais como ler a palavra, não tem como mais orar. Então são as distrações que a internet, né, as novas tecnologias trazem para a nossa vida. Isso faz com que nós tenhamos mais, tenhamos assim, não é responsabilidade, mas uma habilidade maior de organizar o nosso tempo. Inclusive, quando eu fizer o meu curso sobre oração, eu vou falar dessa habilidade. Habilidade de fazer a gestão do tempo. Então, a gente tem que saber fazer a gestão do tempo. Por outro lado, nós temos a velocidade das informações. Ou seja, eu posso colocar aqui, só Jesus salva. E lá do outro lado do mundo, a pessoa vê isso aí. Ou seja, instantaneamente, qualquer pessoa do mundo pode ter acesso à mensagem do Evangelho. Basta eu colocar aqui no meu Facebook. Olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ali eu coloco no Facebook, coloco no WhatsApp essa mensagem e espalho ela pelo mundo.
Então, lá no país árabe, onde não pode pregar o evangelho, se a pessoa tiver acesso à internet, ela vai ler essa palavra, claro, se eu escrever na língua dela. Mas hoje tem o tradutor também, né? A gente vai lá no Google Tradutor, coloca lá João 3,16 no Google Tradutor, traduz para árabe, para chinês, para hebraico, para onde você quiser, manda para essas pessoas, eles vão ter acesso à palavra do evangelho. Ou seja, é uma informação rápida, não tem limite geográfico. Então a internet tem os seus problemas, como eu falei anteriormente, mas tem as suas vantagens. E essas vantagens é que nós temos que usar para levar a mensagem do evangelho. Ou seja, se eu prego na minha igreja, eu prego para 100 pessoas. Se eu prego na internet, eu posso pregar para 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 1 milhão de pessoas. Não tem limite. Né? Não tem como eu colocar 1.000 pessoas na minha igreja, mas tem como eu colocar 1.000 pessoas para ouvir a mensagem que eu estou pregando através da internet. Totalmente gratuito, sem pagar nem um centavo por isso. Vamos lá. Então, a gente tem que, né, preparar para evangelizar por meio de redes sociais. Então tem que ter preparo. É bom ter preparo para você não falar besteira, porque a internet ela também tem um poder muito grande de estragar a tua vida. Né? Qualquer besteira que você fala, espalha também. Se você fala uma coisa boa, demora um pouco mais a espalhar. Mas quando você fala uma coisa errada, você fala uma besteira, aí espalha muito rápido. Tem que ter cuidado com isso, por isso a gente tem que se preparar para saber pregar o evangelho através das redes sociais. Pecadores digitais na mão de um Deus real. Vamos ver aqui, né, algumas passagens bíblicas que, é claro, não tinha internet no Antigo Testamento, né, mas a gente pode pegar aí fazer algumas analogias, né, com alguns personagens históricos aí do Antigo Testamento e aplicar nos dias de hoje para esse meio que nós temos aqui digital. Começando aqui com Davi, né? Davi e Batseba, né? Davi estava tendo a guerra, todo mundo foi para a guerra e o rei tinha que ir para a guerra também. Naquela época o rei ele era o general, ele era o máximo, né? O general máximo lá, e ele tinha que estar na guerra, mas não, ele ficou em casa, né? E ali ele viu uma mulher, né? Olha só essa passagem. À hora da tarde ele passeava no terraço da casa real e viu uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Ou seja, ele estava à toa, né? Estava ali à toa, sem fazer nada, deu uma volta no palácio, e de repente ele viu uma mulher muito bonita, né, chamada Batseba, que estava tomando um banho. E ele sabia que essa mulher era casada. Ele sabia, mesmo assim, ele levou essa mulher para o palácio e cometeu adultério com ela. Então ele deu lugar para o pecado, né? Ele estava ali à toa, e no lugar dele estar no templo, ele estar na guerra, fazendo alguma coisa para Deus. Não, ele estava ali à toa e ele deu lugar para o pecado. Então Davi, ele cometeu 2 pecados, né? Ele adulterou com Batseba e matou Urias, porque o marido, né, dela, ele assassinou ela. Eu vou falar de Urias um pouco mais aqui na frente. Então a gente vê o seguinte, que esses pecados de Davi, né, trouxeram ali uma instabilidade de todo Israel. Da mesma forma, hoje a gente vê aí que pessoas de forma discreta, né, entram em sites imorais, né, vai ver pornografia, vai alimentar aí a concupiscência, as grosserias baixas e abomináveis, ou seja, vai ver todo tipo de pornografia, coisa abominável. E a gente fala assim, mas se a pessoa faz isso, é problema dela. Mas ela, assim, da mesma forma que o pecado de Davi causou a instabilidade de Israel, o pecado da pornografia tem causado a instabilidade de muitas famílias, porque tem muitos homens casados, mulheres casadas que acessam sites pornográficos e aí depois acaba que eles... eu estou falando para adultos mesmo, né, aqui, eu acredito. Então, assim, o homem vê a pornografia e acaba que ele não tem mais prazer com a sua mulher. Né? Ele acaba nem procurando mais a sua mulher na cama. Isso é mais comum do que se imagina, tanto no mundo quanto dentro da igreja, porque isso tem acontecido muito dentro da igreja. Então, é um problema sério isso. É um hábito e é um hábito pecaminoso, mas é um hábito que pode ser mudado. Às vezes a pessoa, porque eu peço perdão, peço libertação e não consigo. Mas existem maneiras, você pode substituir a pornografia, né, pelo sexo real com a sua esposa, se você é casado e tem esse problema de pornografia. Então, né, procura trocar uma coisa pela outra, porque você já trocou, né, a sua esposa pela pornografia, agora faz o contrário, né? Faz o contrário, troca a pornografia por ela, né? Evita ficar, né, de bobeira na internet, evita ficar clicando em qualquer coisa. Se a internet ela tem feito com que você
peque, pare de usar, corta a internet da tua casa, vende teu computador, dá um jeito. Né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar. Né? Tá muito fácil, é muito fácil. Antigamente, para ver pornografia, tinha que ir numa banca de revista, comprar uma revista e todo mundo estava vendo tu comprar. Hoje não, tu tá ali sozinho no computador, não tem ninguém te olhando, né? Então o acesso é fácil, mas a gente tem que vigiar nesse sentido e procurar não entrar em qualquer tipo de site. E isso se alastrou pelo mundo e está entrando na igreja. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, como que a gente vai evangelizar essas pessoas, né? Então, tá lá, né? O ambiente, ele é virtual. O ambiente é virtual. Mas o pecado, ele é real. Né? Porque eu estou aqui na internet, não tem problema. Não, o pecado, ele é real. O inferno também é real. Então, a gente vê aí que, né, a pessoa, ela está caminhando para o inferno. Ela está caminhando para o inferno e não sabe disso. Então, como que eu faço? Né? Mudança de hábito, como eu falei. Né? A gente tem que trocar, né, o hábito. Né? Ou seja, pode ler a palavra no lugar de ir para o computador, vai ler a Bíblia. Né? Por que não? Né? E a gente quem ensina, quem prega, quem está na igreja, tem que também produzir palavra que realmente alimenta. Não adianta a gente ficar lá na igreja com aquela mesma palavra, blá, 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 e ninguém se alimenta de nada, e a pessoa sai da igreja e vai para casa pecar. A palavra tem que ser uma palavra, né, que alimenta, uma palavra que está baseado mesmo na Bíblia, que toca no coração das pessoas. Então, é um compromisso de todos aqueles que ensinam a palavra de Deus para fazer com que essas pessoas que estão presas nesse hábito, presas nesse pecado, sejam libertas. Rede de intrigas. Vamos lá, vamos falar um pouco de redes sociais agora. Vamos falar aqui de Aminon e Tamar, né? Uma história aí conhecida também. Né? Aminon, ele é filho de Davi, né? E Tamar também, filha de Davi. Só que eles não eram da mesma mãe, eram de mães diferentes. Só que Aminon, ele se apaixonou, né, por Tamar e ele porque queria ir para a cama com ela. Ele estava apaixonado, ele inventou que estava doente, e estava apaixonado e amava ela, e queria porque queria de qualquer forma. Mas irmã, não pode, mas eu quero. Aí ele foi lá e falou com o Jonadab, Jonadab, fala lá que eu estou doente e que a única forma de eu ficar bom aqui é Tamar preparar lá um bolo, lá uma comida e trazer aqui para mim. O Jonadab foi lá e falou com Davi, olha Davi, o teu filho está doente e precisa disso, né, e Tamar vai lá e tal, explicou para Davi. Davi conversou com Aminon, convenceu Tamar de ir. Tamar foi e aí foi lá para o quarto de Aminon e lá Aminon abusou dela. Então ele usou esse pretexto, né, de doença, de amor, né, estuprou ela e levou ali a vergonha e ódio à casa de Israel. Porque por causa do pecado de Aminon, o irmão dele ficou com raiva dele e foi lá e matou ele. E depois esse irmão foi embora. Foi uma bagunça na casa de Davi, uma bagunça. Na verdade, isso que aconteceu aqui já é consequência do pecado de Davi lá atrás. Né? Não é que aconteceu por causa do pecado de Davi. É claro que Aminon ele é culpado pelo seu pecado, mas Davi deu brecha para o pecado entrar na sua casa. Então, os seus filhos eles repetiram o mesmo erro do pai. Então, tá aí, né, essa história que é uma rede, né, uma rede de intrigas, ou seja, um falando com o outro, para chegar e consumar o pecado. Então, hoje a gente tem o que? As redes sociais. Nas redes sociais, né, a gente tem aí, por um lado, que ela facilita encontros e contatos em amigos e parentes distantes. Então, eu consigo falar com meus parentes que estão no Rio de Janeiro, que estão em São Paulo. Então, eu consigo falar com pessoas, eu consigo me comunicar com as pessoas que me seguem aqui no meu site, né, no EBD em Foco, que me seguem aí nas redes sociais. Ou seja, eu uso as redes sociais para divulgar a palavra de Deus, para falar com as pessoas que estão longe. Mas, por outro lado, ela tem multiplicado traições, adultério e a destruição de lares. Hoje em dia tem muita coisa aí que hoje o marido não pode ver o celular da esposa, a esposa não pode ver o celular do marido. Isso é ridículo para quem é crente. Para mim isso é ridículo. Tudo bem, tem que ter privacidade, mas se precisar, pega. Né? Se precisar, pode pegar e olhar. Não tem que ter nada lá para esconder. Quem é casado não tem nada para esconder. Então, hoje, a questão do WhatsApp, né, o Facebook, facilita muito isso, facilita demais.
né? Então, eu sou assim, hoje eu tô aqui com o meu celular no bolso, minha esposa fala assim, amor, preciso do teu celular. Eu só tiro e entrego para ela. Ela sabe a senha, 1, 2, 3, 4, não tem segredo, qualquer pessoa sabe a senha do meu celular, né? Basta chegar lá, digitar 1, 2, 3, 4 e ela vai lá, pega o celular e usa, liga, manda mensagem, eu não tenho medo de nada, ela entra no meu WhatsApp e tá tudo, né? E a mesma coisa, quando eu preciso do dela, ela me empresta o dela, eu pego, olho tudo, né? Ou seja, a gente criou esse costume, né, de não ter frescura de um pegar o celular do outro, né? Por quê? Porque a gente entende, né, que não existe isso, não tem, né? Mas tem muitos casais aí que quando começa a esconder o celular, pode saber que tem alguma coisa por trás. Se você não deixa a sua esposa olhar o seu celular é porque você está escondendo alguma coisa. E se a esposa não deixa o marido olhar o celular é porque está escondendo alguma coisa. Então as redes sociais elas facilitaram muito a questão da traição. Porque de repente o cara recebe um recado lá de uma mulher, né? O que ele tem que fazer? Cortar. Olha, não manda mais, exclui a pessoa, bloqueia o número, pronto, acabou. Mas não, ele responde o recado. Aí ela manda outro, aí fica aquela conversinha. E uma conversinha, um oi, né, qualquer coisa ali, vai dar em algo muito pior. Eu e a minha esposa, a gente começou a interagir um com o outro pelo Facebook. Eu estava em São Paulo, ela aqui na cidade que eu morava antes, Nova Ipixuna, né, 2.500 km de distância. A gente não tinha amizade, mas aí uma mensagem que ela mandou para mim no Facebook, eu respondi essa mensagem para ela e deu no casamento. Né? Ou seja, uma mensagem no Facebook, por acaso, uma brincadeira até, né, deu no casamento. Olha só o potencial que tem uma rede social. Então, da mesma forma que ela tem potencial para fazer coisas boas, né, promover, facilitar encontros, coisas boas, né, como eu considero meu casamento como uma coisa boa e maravilhosa que Deus me concedeu, começou na rede social. Por outro lado, a gente tem aqui traições, adultérios e destruição de lar, né, rede social. Então a gente tem que saber usar. Já vi gente falar, porque a rede social é do diabo. Não, não é do diabo. Nada é do diabo. O diabo não tem nada. Ele é pobre, lá não tem nada, nada. A música não é do diabo, a televisão não é do diabo, o computador não é do diabo, a rede social não tem nada. Ele é lascado. Né? Tudo é de Deus. Agora nós, com a nossa natureza pecaminosa, que usamos para o mal, usamos para fazer coisas erradas. Mas tudo é de Deus. Amém? Então vamos lá, continuando aqui, né? O e-mail fatal. Né? Agora continuando a história de Davi, né? Davi ele escreveu uma carta e entregou na mão de Urias, né? Que é o marido de Batseba. Por quê? Porque Urias, ele chamou Urias da guerra. Quando ele se deitou com Batseba e percebeu que ela estava grávida, ele chamou ele da guerra, falou para ele se deitar com ela. Ele não aceitou, ele falou, não vou me deitar com minha mulher, sendo que os meus amigos estão lá na guerra batalhando. E ele dormiu do lado de fora de casa. E Davi ficou intrigado com isso. Davi viu que a única saída era matar Urias, escreveu uma carta, entregou na mão dele, falando, né, na própria carta falava para que ele fosse morto, fosse para a frente de batalha e lá ele morresse. Ele entregou a carta lá para o general e o general colocou ele na frente e ele, né, foi assassinado. Ou seja, Davi não matou ele lá. Resumindo a história aqui, né? Davi não foi lá, matou ele, mas escreveu essa carta, né, que fez com que ele morresse. O que é um e-mail? Um e-mail é uma carta, né? Ou seja, é o correio digital. Né? Então, né, ele facilita, né, as vantagens do e-mail. Né? Ele facilita o nosso dia a dia em curtas distâncias, ajuda a resolver pendências. Então, a gente tem aí muitas vantagens no e-mail. Eu, por exemplo, uso o e-mail para avisar para as pessoas que me escutam que o slide está pronto, que tem um vídeo novo, que tem um conteúdo novo. Então, eu tenho um programa de e-mail marketing que eu entro lá e mando e-mail para várias pessoas. Eu tenho hoje 750 e-mails na minha lista de e-mails, onde eu mando para 750 pessoas ao mesmo tempo, avisando para elas que tá pronto o slide, que está pronto o vídeo, que elas podem assistir, que podem acessar e usar na sua igreja, e passo uma mensagem, eu explico alguma coisa a mais no e-mail. Eu até recomendo você que está me assistindo, veja os meus e-mails, né? Entra lá, porque eu não só aviso que o slide está pronto, mas eu coloco outras coisas além de simplesmente falar do slide. Então, fica aí, né, que o e-mail ele tem
né, muitas vantagens, mas ele também tem desvantagem, né? Ele pode ser usado para o mal. Da mesma forma que a rede social pode ser usada, o e-mail também pode ser usado. O e-mail pode ser usado para espalhar uma fofoca, para falar mal de alguém, né? Ele pode arruinar a reputação de alguém. Então, o e-mail, da mesma forma que Davi usou a carta para um fim ruim, algo ruim, matar uma pessoa, né? Nós podemos usar um e-mail também para algo ruim, para caluniar alguém. Então a gente tem que ter cuidado também com o e-mail, mas também tem que saber usar para mandar uma mensagem pregando, falando de Cristo para alguém, né? Ou seja, use o e-mail para divulgar a palavra de Deus, né? Ou seja, uma mensagem breve, objetiva, fala logo diretamente, não é daquelas mensagens repetitivas. Se você, eu não tenho raiva daquelas correntes, né? Se você enviar para 15 pessoas, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Não precisa enviar para 15, 20 pessoas. Você mesmo pode sentar lá, escrever uma mensagem e mandar para alguém. Pronto, acabou. Não precisa pedir para a pessoa repassar, não. Eu não gosto muito disso, não. A pessoa me manda, eu não mando para ninguém. Ou seja, quando eu quero mandar alguma coisa, eu vou lá, escrevo e mando para quantas pessoas eu quiser mandar. Eu não fico também esperando acontecer algo extraordinário na minha vida, não. Eu estou mandando a mensagem porque eu quero que a pessoa aprenda a palavra de Deus. Acabou. Eu escrevo um e-mail e mando porque eu quero que a pessoa aprenda a palavra de Deus. Não é porque eu estou esperando algo extraordinário acontecer, não. Então é isso. Use o e-mail para pregar a palavra de Deus. Pode ser usado, sim, com certeza absoluta. Vamos lá, consertando a rede para Cristo. Né? Então, já que Jesus, quando recrutou lá os seus discípulos, eles eram pescadores, né? E alguns deles estavam lá mexendo nas redes, né? Ou seja, as redes de pesca. E, né, quem era Tiago e João, né? Estavam lá, né, consertando as redes. E a internet é o quê? Uma rede, né? Onde interliga e liga as pessoas. Vocação. Primeira coisa, a gente tem que ter vocação. O evangelista da internet, né? Tem esse ministério agora, né? Já pensou alguém separado aqui como o evangelista da internet? Não sei, talvez um dia isso vai acontecer. Não duvido nada que um dia na igreja vai ter alguém responsável só para cuidar da parte digital, para fazer vídeos para a internet, para divulgar o material da igreja. Algumas igrejas já têm, inclusive, né? Mas alguém especializado para pregar o evangelho pela internet. Eu não sei se um dia vai ter essa especialização em algum curso de teologia, mas eu acredito que vai chegar lá, porque o mundo hoje está se modernizando nesse sentido, né? O estudo, o ensino está sendo muito mais online do que presencial, né? Talvez não está sendo ainda, mas vai ser. Em pouco tempo, em menos de 10 anos, vai ter muito mais faculdades online do que presencial. Então, evangelizar na internet exige preparo. Eu estou falando isso, né, que um dia pode ter uma especialização de evangelismo na internet, justamente porque exige preparo. Não é qualquer pessoa que vai chegar lá e falar, né? Você tem que saber o que falar. Então você tem que orar, né? A mensagem tem que ser no formato digital, é óbvio, né? E deve-se pregar o verdadeiro evangelho. Então, porque eu estou pregando na internet eu não preciso orar? Não, você tem que orar também, tem que orar, né? Eu comecei esse projeto aqui, eu tenho buscado forças e tenho orado a Deus e pedido misericórdia para Ele me abençoar nesse projeto. Né? Ou seja, a oração, não é só porque é digital eu não preciso orar, tem que orar. Né? A mensagem tem que ser em formato digital, é um vídeo, é um e-book, né? Um post no Facebook. Eu tenho que transmitir essa mensagem de forma que todos possam entender. E é o verdadeiro evangelho. Né? Ou seja, a internet ela está cheia de falsos evangelhos. Você vai ver aí teologia da prosperidade. Muitas igrejas você coloca o seu conteúdo lá e é um conteúdo, né, que não acrescenta em nada na vida das pessoas. Simplesmente não acrescenta. Pronto, acabou, não acrescenta. Teologia da prosperidade só fala de bênção, né, e não fala do verdadeiro evangelho que é a salvação em Jesus Cristo. Outro evangelho, salvação pelas obras. Coloquei aqui uma foto espírita, mas tem outros que não é espírita. Né? Ou seja, fora da caridade não há salvação. Olha só o que diz os espíritas. Estou falando aqui com propriedade, porque o próprio espiritismo prega que a salvação ela é pela obra, pela caridade, pelo aquilo que tu faz. Não é nem salvação, você vai se reencarnar em algo melhor. Né? Então, seja totalmente contrário ao que o cristianismo ensina. Só que lá tem o evangelho segundo o espiritismo. Está lá, o evangelho segundo o espiritismo. E eles deturpam totalmente o evangelho, mudam completamente. E se a pessoa for desavisada, ela vai entrar num site desse e vai achar que é um site cristão. Porque muitas vezes não está lá espiritismo, grandão. Não, está lá mensagem de luz para você, aprenda a palavra de Deus. E aí você vai estudar achando que é evangélico, achando que é uma coisa verdadeira. Mas quando você vai ver,
é algo totalmente contrário à palavra de Deus, um evangelho falso, né, que não salva, que na verdade leva para o inferno. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses falsos ensinos que estão na internet. Então vai mais um incentivo para você produzir conteúdo para a internet, para que o conteúdo bom e verdadeiro seja maior do que o falso. Falando individualmente, né, dirija-se a uma pessoa e não a um grupo. Olha só, isso é interessante porque quando eu comecei a fazer vídeo para a internet, eu falava assim, a paz do Senhor, meus irmãos, fala pessoal, né? Só que, apesar da minha mensagem estar sendo distribuída para várias pessoas, quem está assistindo é individualmente. Provavelmente você está sozinho aí assistindo, você não está com a galera assistindo esse vídeo aí. Você está sozinho, sozinho. Então eu tenho que falar, paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo, minha paz e minha irmã, seja bem-vinda. Ou seja, é pessoal. Né? Apesar de parecer que esse evangelismo na internet ele é assim, algo coletivo, mas ele é pessoal. Você tem que tratar, né? Se você for fazer vídeo para a internet, fica a dica aí, né? Escrever um texto, você tem que tratar de forma direta. Olá, meu amigo, quero falar com você, porque Deus quer mudar a sua vida. Né? Ou seja, um vai assistir aqui, outro vai assistir acolá, outro vai assistir acolá. Mas, né? Ou seja, milhares de pessoas vão assistir. Mas você vai estar falando individualmente com cada um. Né? Então a pessoa está lá sozinha assistindo e ouvindo você falar. Né? Você que está me ouvindo e a pessoa está lá. Agora, ei, vocês que estão me ouvindo. O cara vai dizer, vocês, eu estou sozinho aqui. Né? Então é mais ou menos isso. Mensagem. Né? A mensagem tem que ser o verdadeiro evangelho. Não tem outra saída, não tem o que fazer. Né? É o verdadeiro evangelho e acabou. Somos pecadores. Deus traçou um plano de salvação, Jesus foi enviado e viveu uma vida de santidade por nós, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós, e se crermos que a morte e a ressurreição foi por nós, somos salvos. Né? Ou seja, se você for adaptar isso aqui para alguém individual, falar assim, ó, você é um pecador, porque você quebrou a lei de Deus, Deus traçou um plano de salvação pensando em você, Jesus foi enviado e viveu uma vida de santidade por você, Ele morreu por você, Jesus ressuscitou por você, e se você crê que a morte dele e a vida dele foi por você, e a ressurreição dele também foi por você, você será salvo. Pronto, esse é o verdadeiro evangelho. Eu vou até mudar esse slide e vou colocar lá uma foto dele lá no Facebook, né? Porque é um resumo bem básico, mas na internet as pessoas estão com pressa, então a gente tem que ser direto, falar logo o evangelho de cara. A habilidade, então a gente tem que ter certas habilidades para pregar o evangelho pela internet, né? Diferente, né? Aquela pessoa que evangeliza na rua, ela vai ter que, né, diferente de evangelizar na internet. Saber falar para a câmera. Eu confesso que eu tive muita dificuldade. Hoje eu estou aqui tranquilo, falando no computador aqui sozinho, não tem ninguém perto de mim, estou tranquilo. Mas, no começo, eu não me sentia muito bem, porque eu sempre gostei de ensinar na igreja, e eu sempre gostei de ensinar para uma quantidade razoável de pessoas, né? Não com uma grande quantidade, mas eu gostava que tivesse pessoas ali me ouvindo, fazendo pergunta, participando, e eu pudesse perguntar alguma coisa, o que você acha disso? Aqui na internet é meio complicado, né? Estou falando aqui, eu não posso falar, e aí, o que você acha? A não ser que um dia eu faça uma aula ao vivo, né? Dá para fazer. Mas, né, por enquanto, né, um vídeo gravado, a gente fala sozinho. Então tem que ter habilidade para a câmera. Tem que ter habilidade. É estranho. Não é meio estranho, estou falando sozinho. Se chegar alguém aqui vai achar que eu sou meio louco. Mas eu sei que você está aí me ouvindo. Então tem que saber falar para a câmera, né? Tem que saber escrever bem. Ou seja, você vai escrever um texto, por exemplo, falando de Jesus ali, você vai, né, ter que escrever um português correto e uma mensagem direta, né? Não ficar enrolando. Né? E saber criar um blog. Então você tem que ter um pouco de intimidade aí com alguma tecnologia para criar um blog, criar um site, uma página no Facebook. Eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, o meu conteúdo. Né? Aqui eu tenho o meu site, ebdenfoco.com, e ele é em formato de blog, né? Em formato de blog. Tá aqui os posts que eu coloco aqui, falando de salvação, vídeos. Então você tem que ter alguma habilidade. Para fazer do jeito que eu fiz aqui, é um pouquinho mais complicado. Eu tive que estudar um pouco sobre web design, eu usei o Joomla, alguns módulos, é um pouquinho mais complicado. Tem que ser provedor de hospedagem, é um pouco complicado. Mas aqui existem outros meios, ó. Você pode pesquisar blog aqui no Google e aí você vai ver, né, aqui, ó, crie o seu blog no Allhost,
criar um blog gratuito. Ó, o Wix, né, ele é muito bom. Tem esse aqui, o Webnode, eu nunca usei, mas o Wix eu já usei, esse que eu não usei, mas parece ser bom. Blogger, esse aqui é do Google, né? Ou seja, no Blogger você já cria logo o teu blog. Coloca o teu nome aqui, avança e já coloca o teu posts, já está pronto, pronto. Né? Aqui ó, no Webnode, ó, comece já, crie seu blog próprio blog grátis, ou seja, você não paga nada, você tem um blog e você pode colocar conteúdo, colocar vídeos e pregar o evangelho. O Wix, né? Cria teu blog grátis, é que tá em espanhol aqui, mas tem em português também. Né? O Wix ele é muito bom, eu já usei. Então você cria um site bacana mesmo, um site bem feito, né? Olha só aqui ó, em português, né? Você cria um site bem feito e prega o evangelho. Você vai falar de Jesus, falar do amor de Cristo, né? Pode ser que tenha uma curva de aprendizagem, você pode demorar um pouco aí, aprender a mexer nessa ferramenta, mas quando você aprender a fazer um site, fazer um blog, né? Ou seja, é grátis e você paga. Se quiser pagar, né, um plano melhor para ter mais coisa, paga, mas senão fica grátis mesmo. Tem vários templates. Enfim, você pode criar também uma página no Facebook, né? Ou seja, tem o teu perfil no Facebook e tem tua página no Facebook. É diferente. A página, né, já é diferente do perfil, né? Eu tenho aqui a página, tá o meu nome, mas é a minha página, onde eu posto aqui que o slide está pronto, que a pessoa pode fazer download do slide, coloca os vídeos no YouTube. Enfim, tá aqui para que todos possam ter acesso à palavra de Deus através das redes sociais. Então você pode fazer aí, não é difícil, é muito fácil, eu recomendo. Se você quer começar um ministério aí pregar o evangelho pela internet, né, comece com um blog grátis e uma página no Facebook. Vamos lá. O evangelho real para pecadores digitais. Avançando aí para o terceiro tópico. Esse tópico é o seguinte. Primeiro, fator Abacuque. Ele colocou aqui algumas coisas, algumas passagens e alguns exemplos da Bíblia, né, que podem ser aplicados para o mundo digital. Né? Vamos lá. Mensagem direta ao ponto. Né? Ou seja, quando eu vou pregar, eu tenho que ser, né, a mensagem direta. A nossa leitura lá, né, do textual. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que a pessoa que possa ler quem passa correndo. Ou seja, mesmo aquele que está com pressa, apressado, né, tem que conseguir ler. Ou seja, você coloca um conteúdo na internet, esse conteúdo tem que ser, né, um conteúdo claro, breve e objetivo. Ou seja, a sua mensagem tem que ser direta. Né? Jesus salva, né? Nós somos pecadores, Jesus salva, eu já falei ali anteriormente no resumo do Evangelho. Né? Ou seja, que mesmo aquele apressado que está lá com pressa, consiga ver essa mensagem. Né? Então, você pode em alguns minutos expor eficientemente o plano da salvação. Otimize esse tempo incluindo o apelo e a oração. Ou seja, você pode falar, né, aqui tal, falar do evangelho, um vídeo de 5 minutos é mais do que suficiente. Um vídeo de 5 minutos você coloca lá no Facebook. Você fala do evangelho e ainda faz uma oração pela pessoa. Então, mas será que funciona? Não sei. Vai que 1000 pessoas escutam assistem o teu vídeo e uma se converte. Aleluia, glória a Deus. Ou não se converteu, mas mudou de vida, melhorou, resolveu fazer diferente. Tá valendo também. Fator Eliseu, o homem de Deus. Olha só. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. 2 Reis 4:9. Ou seja, Eliseu foi considerado um homem de Deus. Por quê? Porque o que ele fazia era para a glória de Deus, era para a honra de Deus. Então, que as nossas páginas na internet sejam para a glória de Deus, seja para pregar a mensagem, né, da palavra de Deus, né, não para ficar se autopromovendo. Né, mas você cria uma página no Facebook, eu entro no Facebook de muitas pessoas e não tem, as pessoas crentes e tal, mas não tem nada lá, nada que mostre que ela é crente. Nada, não tem uma foto dela na igreja, não tem um versículo postado, só tem coisa dela. Né? É na praia, é não sei aonde, é comendo uma pizza, não tem problema nenhum você postar essas coisas, tá lá para isso mesmo. Mas não custa nada de vez em quando você colocar uma coisa lá no Facebook falando de Deus. Eu falo isso de mim. Há um tempo atrás não tinha. Eu olhei meu Facebook e falei, meu Deus, não tem nada aqui que fala que eu sou crente. Aí eu comecei a postar versículos, mensagens, e até eu comecei a mexer com o EBD em Foco, hoje eu posto direto. Mas antes de eu mexer com o EBD em Foco, né, um pouco antes, eu já postava, mas antes, mais um pouquinho, não postava nada.
né? Então, eu comecei a prestar atenção nisso. Então, que tudo que a gente faz na internet seja para a glória de Deus, né? E evitar polêmicas, né? Brigas, discussões. Tem muito tema polêmico, principalmente no meio evangélico, né? E aí esses temas polêmicos, a gente evita, porque não vai edificar a vida de ninguém, né? Não vai edificar nada, e a gente tem que cuidar também da reputação, porque a internet ela tem o poder muito, né, de espalhar a mensagem de forma muito rápida. Então, se espalha essa mensagem de forma muito rápida, as pessoas, como se diz, uma imagem que ela levou anos para construir, bem consolidada, vou colocar assim, né, é destruída em poucos segundos. É isso que acontece, a internet faz. Em poucos segundos essa imagem é destruída porque espalha vídeos no WhatsApp muito rápido, muito rápido. O cara coloca num grupo aqui, nesse grupo tem 50 pessoas, dessas 50, se 10 compartilhar, vai para outro grupo que tem mais 50, acabou. Você já está, né, na boca do povo. Então tem que ter muito cuidado, evitar polêmica, cuidar da reputação. Fator Paulo, né? Vamos ver aqui o exemplo de Paulo. Paulo, ele chegava numa cidade, toda vez que Paulo chegava numa cidade, ele procurava um ponto de contato, ou seja, seria algo para ele começar a pregar o evangelho. Então ele chegou em Atenas, ele encontrou um altar ao Deus desconhecido. Ele falou, opa, peraí, esse pois que vós honrais não conhecendo é o que eu vos anuncio. Paulo teve uma ideia brilhante, né? Porque o povo lá estava adorando Atenas e Zeus e não sei mais quem, e Ares e Hades e aquele monte de deuses adorando. E Paulo olhou para aquele, né, altar e falou, Deus desconhecido. Eu falei, então, olha só, vou pregar. Ponto de contato. Ele teve uma ideia e ali ele ganhou muitas almas para Jesus. Ponto de contato hoje. Podemos introduzir o evangelho diante dos acontecimentos atuais, da crise. Porque está tendo crise no Brasil. A gente pode falar, né, da crise, né, fuga dos refugiados para a Europa. Opa, isso aí dá para pregar o evangelho nesse sentido aí. Já que a gente não estava levando o evangelho lá para os países árabes, né, vou colocar Síria, Irã, Iraque, entre os países, né, eles estão indo para onde tem o evangelho. Tudo bem que a Europa hoje não é lá essas coisas com pregação do evangelho, mas de qualquer forma, ou um ou outro, ou a Europa vai virar muçulmana, ou os muçulmanos que estão indo para a Europa vão virar cristão. Um dos dois. Não sei o que vai acontecer, mas é uma oportunidade de você fazer um post, fazer um vídeo, colocar na internet falando disso aí. Olha só uma ideia aqui, né? Podia até escrever um post e colocar no meu site, né? O que vai acontecer na Europa, né? Será que a Europa vai virar muçulmana, né? O contrário, os muçulmanos que tem para lá vão virar cristãos, né? E vão voltar depois para pregar o cristianismo lá, não sei. Mas são pontos de contato, né? Ou seja, coisa que acontece na sociedade que a gente pode falar. Teve um ataque lá na França, você podia, né, fazer um vídeo. Eu pensei em fazer um vídeo, depois eu acabei não fazendo, perdi o time, né? Perdi o time. Porque quando acontece é que a gente tem que falar. Aí passou uma semana, 2 semanas, a gente não fala, né? Porque a França, um tempo atrás, ela era 90% cristã, quase 100% lá da França acreditava, praticava o cristianismo, né? E era evangélica mesmo um tempo atrás. E hoje a França, mais da metade da população não acredita em Deus. Então, é um dos países mais ateus do mundo. Então, essas coisas que acontecem na França não é à toa, não. É porque eles realmente abandonaram Deus, deixaram de servir a Deus. Então, é um ponto de contato, uma maneira de você pregar o evangelho através de acontecimentos atuais. Fator Filipe. Então, vamos ver aqui a história de Filipe, né? Filipe, ele encontrou lá o oficial da rainha de Candace, né, o eunuco lá, etíope, e ele estava lendo uma passagem. E o Filipe foi lá e falou, né, entende o que lesse? Ele falou, como poderei entender se alguém não me ensinar? Então a mensagem, né, ele estava lendo a palavra, mas não estava entendendo. Então Filipe foi lá e explicou a mensagem. Ou seja, a pessoa tem que entender também a mensagem. E a mensagem ela pode ser no formato digital, mas o preparo é real, né? Ou seja, a pessoa tem que estar preparada. Já pensou se Filipe não tivesse preparado para explicar essa passagem aqui? Né? Se ele nunca tivesse lido o livro de Isaías, se ele não entendesse que lá onde o eunuco estava lendo falava de Jesus, como é que ele ia pregar? Ele tinha que estar preparado. Então, né, a mensagem ela é digital, mas o preparo é real, né? Ou seja, o que diz 1 Pedro? Antes santificai no Senhor Deus em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, tem que estar preparado para responder, né, da razão que há em nós.
E isso é também na internet, né? Ou seja, na internet surgem muitos questionamentos, muitas dúvidas e a gente tem que estar lá preparado para responder. A recomendação de Paulo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Ou seja, temos que nos apresentar, procurar nos apresentar ali como obreiro aprovado. Mesmo na internet também. Apresentar ali diante de Deus como obreiros, né, que maneja bem essa palavra. Então, fica aí, né, a dica para todos que querem pregar o Evangelho, tanto, né, fora do mundo digital, né, no mundo real como no mundo digital. A gente tem que entender uma coisa, gente, o mundo é uma coisa só. A gente fala digital e real porque digital é o meio, mas a gente vai atingir pessoas reais, falar de pecados reais, a preparação da mensagem é real, né, o Evangelho é real, é o mesmo Evangelho. Então temos que pregar a palavra de Deus verdadeira, o Evangelho ali de forma simples, mas eficiente, eficaz, que venha salvar a vida dessas pessoas que estão ali conectadas na internet. Eu coloquei aqui, né, tinha até esquecido disso, não basta entender de internet, tem que entender da palavra. É importante isso aí, né? Porque eu sei mexer na internet, sei criar site, sei fazer página no Facebook, sei fazer propaganda, sei fazer isso, sei fazer aquilo, mas tu entende da palavra? Se não entender, não adianta de nada. Bem, chegamos ao fim da nossa aula, né? Então a gente vê aqui que a evangelização pela internet, né, como alvo, alcançar pecadores digitais, né? Pecadores digitais, entre aspas, porque é pecador real também, né? Então a gente tem que levar em conta essas pessoas. Muitas pessoas hoje estão oprimidas, elas ficam no computador, né, na internet. Se ficar no computador trabalhando, tudo bem, né? O cara está trabalhando, está fazendo trabalho de escola, o trabalho dele é digital, ele abriu um negócio digital. Eu fico muito tempo no computador porque eu estou fazendo vídeo, estou fazendo slide, às vezes as pessoas até criticam, por que tu não sai do computador? Eu falo, cara, mas eu estou produzindo conteúdo relevante para as pessoas. Eu estou aqui produzindo vídeo, fazendo slide, fazendo um texto, colocando no meu site, é o meu trabalho. É o meu trabalho. Eu não vivo disso ainda, mas quem sabe um dia eu posso viver só disso aqui, né, e mexer na internet. Mas tem gente que não trabalha na internet, não está fazendo trabalho e passa o dia inteiro na internet, o dia inteiro no Facebook, o dia inteiro no WhatsApp, o dia inteiro assistindo vídeo no YouTube, né? A pessoa ela é oprimida, ela passa o dia, horas, 10 horas do dia na internet fazendo coisas que não são relevantes para a vida dela. Então a gente tem que atingir essas pessoas, né? E a nossa missão é falar de Cristo para essas pessoas por todos os meios. Ou seja, a gente tem que alcançar essas pessoas. Tem que alcançar quem está lá vendo um site pornográfico, quem está horas e horas vendo o Facebook, não sei. A gente tem que atingir essas pessoas e falar que Jesus salva, que batiza no Espírito Santo, cura e que em breve irá voltar. Então não cessemos, não paremos aí de pregar o Evangelho, continuemos aí pregando a palavra de Deus, seja qual for o meio. Bem, aqui temos as perguntas, né, as respostas às perguntas, uma bibliografia recomendada, né, e fica aí por dentro do conteúdo, né, acesse o EBD em Foco, né, curta a página no Facebook, se inscreva no canal no YouTube, baixe o slide, use na sua igreja e divulgue esse trabalho para o maior número possível de pessoas. Eu lhe agradeço por ter me ouvido até aqui. Até a semana que vem. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.